Hoje é um prazer receber aqui a Fabiana Santiago, da Cipó Arquitetura e Paisagismo. Fabi, gostaria de saber como é que você iniciou a sua trajetória na arquitetura, né? Como é que foi isso? Fábio, primeiro te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E a minha trajetória, eu entrei na arquitetura jovem, fiz edificações, né? Então, era bem novinha. E entrei numa empresa de engenharia e arquitetura, acabei ficando 10 anos trabalhando nessa empresa, como coordenadora de projeto, projetista, depois coordenadora de projeto. Nesse intervalo, eu acabei descobrindo uma paixão meio inusitada, que seria o paisagismo. E nessa descoberta, eu acabei indo estudar, né? Fazer um curso de paisagismo. Fiz esse curso de paisagismo, em todo esse intervalo, eu acabei me casando, tendo filhos, né? Tenho duas meninas, a Letícia e a Heloísa. E aí eu fiz esse curso de paisagismo. Quando eu estava finalizando o curso, eu fui convidada para dar aula. Aí eu acabei tendo a iniciativa e a coragem de pedir a conta, né, da empresa. Aí comecei a dar aula nessa instituição, que é o IBRAP, Instituto Brasileiro de Paisagismo. E em seguida eu recebi um convite para trabalhar como assistente do paisagista Raul Cánovas. Então, eu fiquei 5 anos trabalhando com o Raul. E aí, onde eu fui adquirindo bastante experiência com relação à vegetação, distribuição, todo o espaço Quando a gente fala paisagismo, a gente não fala só de planta, a gente está falando também dos espaços de uso, né? E acabei visitando bastante viveiro e fiz algumas viagens nacionais e internacionais voltadas para o paisagismo, porque o Raul é especialista em viagens para profissionais da área. Então, como eu era assistente, né, eu pegava o bonde e ia junto. Então, eu fiz bastante viagem com ele. Aí, depois desse período, passei um tempo planejando, né, como que eu ia fazer para montar. Fui me sentindo segura para montar minha própria empresa. Porém, eu ainda não tinha o curso de arquitetura. Eu tinha bastante experiência na área, mas eu ainda não tinha o curso de arquitetura. Você só tinha o técnico, Isso. E edificações? o técnico em paisagismo. Entendi. E aí eu senti a necessidade, né, de fazer o curso de... Na verdade, já era um sonho, né? Desde novinha, que acabou casando, filho, eu acabei deixando isso um pouco mais para frente. E aí eu entrei no curso de arquitetura e me formei em arquitetura. E aí surgiu a Cipó, aí nasceu a Cipó. E a Cipó surgiu com o intuito de ser mais voltado para o paisagismo, né? Lógico, agregando a minha expertise também em arquitetura. Porém, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que existia a possibilidade de agregar as duas coisas, né? A gente teve um cliente que era um amigo, na verdade, que comprou um lote e falou assim para mim: Fabi, olha, tô comprando um lote, mas antes até de assinar, eu queria que você fosse vir ver o lote, né? Aí eu falei assim: ah, tá bom, tudo bem, eu vou aí para te ajudar, né, tal. Ele falou: não, mas é que eu quero contratar paisagista antes do arquiteto. Aí eu falei assim: mas por quê? Aí ele falou: não, porque o lote está todo arborizado. E eu não quero destruir, né, o lote, eu preciso ter a visão do paisagista, né? E aí, quando eu cheguei lá, a gente conversando, tal, vistoriei o lote, vi que era possível, né, fazer sem tirar muitas árvores. E aí ele pegou e falou assim: Fabi, você não é arquiteta? Por que você não faz projeto para mim? Né? E aí eu acabou tendo esse desafio e eu aceitei e eu fiz e assim foi um resultado muito bom. Nós ficamos satisfeitos, o escritório, e o cliente muito feliz com o resultado também. E aí a gente pensou, por que a gente não traz essa proposta, né, para a Cipó, trazendo a arquitetura sempre somada com o paisagismo, né? E aí nasceu agora, de 4, 5 anos para cá, a gente vem agregando a arquitetura de uma maneira mais forte dentro do escritório. Então, a gente faz as duas coisas hoje no escritório, tanto o paisagismo,
o urbanismo, né, que está agregado ali com o paisagismo, e a arquitetura, mas pensando numa arquitetura sustentável, voltada sempre somando com o paisagismo. Entendi. Então, não causar um impacto, no caso, tem muito cliente que às vezes sai cortando as árvores, limpando o terreno para poder introduzir a obra dele para depois pensar no paisagismo, né? No caso de vocês, é pensar tudo no conjunto antes. Isso. Na verdade, é a função do projetista, né? Pensar, tentar absorver ali o que já tem no terreno, os desníveis, tudo, para o impacto menor, né? Isso, na questão exatamente. do lote ali, até no custo da obra, né? Exatamente. Eu acho que a palavra até exata seria respeitar o lote, né? Isso. Entender o processo do lote. Que nem, por exemplo, o lote era um lote em declive, então a gente observou aonde corria, onde acontecia a água, onde escoava a água por aquele lote. Naturalmente, quando chovia, onde que era esse processo, né? Então a gente respeitou esse processo do lote. Então a gente elevou a construção para cima, manteve o caimento natural do lote e praticamente evitamos qualquer tipo de impacto. Impacto vai ter, não vou falar que não vai ter, vai ter, porque a própria obra dá impacto, né? Mas pensando futuramente que o próprio lote vai se reorganizar novamente. Entendi. Né? Tirar o mínimo possível, mexer no solo o mínimo possível. Então, foi bem interessante a experiência. E na parte de projeto, que você falou que 4 anos vocês já estão mais focado na parte de projeto também. O que você sente do mercado assim? Porque eu sinto que tem uma certa resistência de algumas pessoas quando vai construir, de contratar o arquiteto, né? Não sabe qual que é a importância do arquiteto na questão do projeto, de respeitar os recuos, toda essa questão de regulamentação municipal ou dentro de um condomínio, né? Isso para dentro do condomínio, que nem Alphaville, meio que já é lei para poder construir. Mas quando você vai mais para bairro, assim, tem essa certa resistência do cliente, né? Sim, sim. Talvez seja um pouco de falta de informação, a própria cultura, né, da pessoa em fazer ela mesma e não ter essa consulta. Também existe a fama do arquiteto ser caro, né? Então, tipo, as pessoas acham, não, eu vou pagar isso para ele só fazer fazer uma casinha. Eu vou fazer uma casinha, vou contratar o arquiteto, vou pagar por isso. Então, às vezes as pessoas se questionam com relação a isso. O que eu acho que é um problema um pouco social também, né? E no escritório, a gente até tem um projeto no escritório que a gente pensa em fazer de 2 a 3 projetos por ano para quem tem baixa renda, né? Então, isso é uma coisa que nós estamos estudando no escritório, como que nós vamos introduzir e trazer o acesso da arquitetura para quem também não tem condições de pagar, tá? Mas tem que ser, lógico, ver local, cidade. Bom, é um estudo um pouquinho mais complexo, por isso que a gente ainda não chegamos a viabilizar, mas isso foi conversado no ano passado para a gente trazer como proposta para esse ano, para iniciar esse ano. Então, talvez a gente comece com um projeto e depois a gente vê a viabilidade para ir aumentando um pouquinho, mas a gente teria um limite de como a gente ia fazer essa introdução para bairros mais carentes, pessoas que têm menos condições, né? Mas que precisa e é justo ter o acesso, né? Não, parabéns. Não, e o importante é que, assim, o projeto em si não sai caro, porque além de o arquiteto fazer toda a parte de dimensionamento, entender o local ali, qual que é como que vai atender melhor o terreno, também tem a questão dos materiais que você pode sugerir de acordo com cada público, né? Sim. Com cada tipo de edificação. E não sai caro porque um estudo fala que para quem tem todos os projetos de construção de uma residência ou de um edifício, desde do arquitetura, o estrutura, o elétrica, o hidráulico, chega uma economia de 5 a 10% na obra. E não gera perda, né?
Porque você já sabe qual vai ser o material que vai ser empregado na sua obra e qual vai ser a quantidade que você vai gastar, entendeu? Nesse sentido. Fabi, e na questão do paisagismo, assim, o que você entende na questão da parte de urbanismo? Que nem, como que a cidade trabalha, assim, o que você vê nesse segmento, assim? Olha, o urbanismo, agora a gente está trabalhando aí com o banco de licitações, né? Com a sua empresa para nos auxiliar. Então, a ideia é uma paixão que a gente tem. Eu gosto muito de trabalhar para o urbanismo, porque você não trabalha para o indivíduo, você trabalha para a sociedade, né? Então, eu tenho, assim, uma paixão pelo urbanismo. Isso desde lá da faculdade, né? Eu vim desenvolvendo essa paixão. Mas é um pouco difícil de trabalhar com urbanismo, porque acaba tendo um envolvimento político, né? Então, é, a estratégia para você conseguir um projeto é totalmente diferente da estratégia que a gente usa para conseguir um projeto residencial, né? Então, a gente está se adaptando no escritório para abrir esse leque do urbanismo, mas a gente teve algumas experiências, né? Algumas com empresas privadas bancando, como, por exemplo, o meliponário que a gente fez no Pão de Açúcar, né? Que foi em parceria com a paisagista Flávia Nunes, no Rio de Janeiro. Esse meliponário, ele está no Morro da Urca. Quando você sobe o primeiro bondinho do Pão de Açúcar, você vê o meliponário, né? Me parece que teve algumas intervenções, mas o projeto original é nosso. Então, foi uma experiência bem legal. E não deixa de ser um projeto público, apesar de ter uma empresa privada. Mas lá é uma área pública. Entendi. Né? E aí teve outras experiências também que foi interessante. Algumas... Ai, perdi agora o nome. Quando você participa... Concursos, né? Entendi. Alguns concursos que a gente participou, que tivemos alguns resultados bem interessantes também. Mas eu acho que o nosso foco agora é para a parte de licitação e ver se a gente consegue melhorar os resultados com relação ao urbanismo. Que nessa parte de urbanismo tem muita questão de acervo técnico, né? Dependendo do volume. Ou às vezes também a questão do paisagismo pode estar atrelada à construção viária. Então, de repente, uma empresa de projeto viário ganha, que é o montante maior, e aí o item paisagismo viário ou urbano está introduzido dentro daquele contrato. Como você contou, até comentou que você é cliente do banco de licitação, eu queria que você falasse um pouco da experiência no contrato público, porque você também já ganhou um contrato público assim, e mostrasse assim para o pessoal, porque às vezes, tem uma certa objeção do público, assim, questão de como que é fiscalizado esse contrato, se teve alguma negativa na questão de pagamento, assim. Qual foi a sua experiência em ganhar um contrato público, assim, e tocar esse projeto? Quando, através do banco de licitações, né, nós conseguimos o Museu Mário de Andrade, né? E foi assim, foi realmente uma experiência inovadora para o escritório. Foi tudo um pouco diferente, né? Porque é bastante documentação, né? Então, ter que correr com toda a documentação. Ainda bem, nós estávamos bem preparados, até porque vocês estavam nos auxiliando com relação a quais documentos poderiam ser necessários. Então, a gente já tinha adiantado bastante coisa, porque a licitação é assim, quando dá... Tipo, 2, 3, 5 dias, né? Para fazer todo o processo. E se você não tá, pelo menos 70% pronto ali, organizado, você não consegue, né, dar conta de fazer, né? De enviar a proposta. Então, a gente fez o envio da proposta, tivemos um retorno positivo. Com relação ao pagamento, foi tranquilo. Eles pediram
existiu uma certa negociação, mas bem flexível. Ó, Fabi, a gente costuma fazer o pagamento tal dia, se der tudo certo aqui, ó, você entregou 10 dias após a entrega, você vai receber o pagamento. Então, a gente fez essa negociação, né, durante o processo, enquanto estava, depois que deu o ok, né, e a gente estava vendo se tinha alguma documentação que ainda era necessária. E fornecimento de RT, de nota fiscal. Então, durante esse processo, a gente foi conversando sobre o pagamento e a gente fez a entrega, né? Eu fiz tanto o projeto como a obra, né? Entreguei projeto e obra. E após a entrega, contamos 10 dias certinho, o dinheiro estava na conta, então foi super tranquilo com relação a isso. Tá, e aí você recebeu por projeto, entregou o projeto, foi aprovado, recebeu... A gente fez o pacote junto. Eles quiseram que fosse Mas projeto e obra junto. Recebeu tudo no final ou você recebeu... Tudo depois, após entrega da obra mesmo, Tá. né? O projeto, entregamos o projeto, aprovou. Entrou para fase de execução, de obra. Isso. Aí depois você recebeu. Aí depois eu recebi. Legal. Parabéns pela... Vamos tocar outros, né? Isso que é importante. Fabi, e voltando mais no trabalho da Cipó, você comentou que faz a parte de arquitetura, né? De projeto residencial ou projeto comercial. E a parte de design, assim, a parte interna, você também faz essa parte interna? A gente faz a parte de mobiliário, de interiores, porque, assim, por exemplo, para mim fazer um projeto hoje de arquitetura, se a gente não fizer um layout bem feito, né, não faz sentido. Não faz sentido. Então, no mínimo, um projeto no escritório, mesmo que você não feche o executivo completo com a gente, o layout você vai receber. Para você ter uma ideia, né, de espaçamento, senão o cliente fica totalmente perdido. Então, com esse desenvolvimento até do processo do executivo no escritório, a gente veio agregando o design de interiores também, né? Então, ainda está sendo um processo até dentro da empresa, né? Os resultados têm sido bem positivos, os clientes têm ficado super satisfeitos. E ainda está sendo um processo de desenvolvimento do design de interiores dentro do escritório, mas nós fazemos e está bem bacana. Inclusive, o design de interiores no escritório tem um diferencial porque vai o paisagismo junto também. Nós já fazemos o paisagismo incluído no design de interiores junto. Que é o paisagismo da área interna, né? Isso, da área interna. Então, hoje o escritório pega de ponta a ponta. Eu chegando no escritório lá, Fabi, tô com um terreno aqui, eu preciso construir uma casa, você vai entender a minha necessidade, porque cada cliente tem um tipo de necessidade, um perfil, né? Tem cliente que às vezes o cara é muito apegado a exemplo, ele não quer ter uma área social tão grande, de repente quer uma coisa mais, os quartos maiores, a área de home maior, entendeu? Então, cada cliente tem seu perfil, né? Cada cliente tem um perfil. A gente está com um cliente agora que ele é apaixonado por planta, mas ele só quer planta. Aí a gente fala assim, mas vamos fazer uma área de uso aqui para você receber amigos. Não, eu quero planta. Né? Então, cada cliente tem um perfil, né? A gente faz um questionário com o cliente, pergunta como que é o dia a dia do cliente, né? Você recebe amigos, você tem filhos, vem muita criança aqui, você tem cachorro, né? Porque até para colocar uma vegetação, dependendo do porte do cachorro, ou né? Só de ter o cachorro, a gente já tem que se preocupar para não colocar uma vegetação que possa trazer algum dano, né? O cachorro comer e acabar, né, tendo uma intoxicação. Então, é isso. Eu acho que esse cuidado aí que a gente tem com fazendo esse questionário para conseguir ter um bom resultado. Entendi. E me conta um pouco mais sobre esse projeto aqui, ó, 12 áreas da arquitetura. É um livro que se juntou alguns arquitetos, né, Fabi? Isso. E aí, para poder falar sobre arquitetura, cada um na sua especialidade. Isso. E aí você aqui comenta sobre a parte de paisagismo. Isso. Aí eu falo um pouquinho aí da minha trajetória. Esse projeto é do arquiteto David Santos, né? Um amigo. Aí eu brinco com ele que a gente é humano, né? É meu humano. E a gente se conhece há alguns anos já.
E quando ele teve essa ideia da proposta desse projeto, ele me ligou, eu acabei aceitando, né? E foi uma experiência bem diferente, né? Mas gostamos bastante do resultado. E são 12 áreas da arquitetura e eu falo sobre o paisagismo e falo um pouquinho também sobre a arquitetura sustentável no processo aí. Então, eu conto um pouco da minha história, das minhas experiências, e no finalzinho a gente tem um exercício que a gente fala uma aplicação, né? Para quem tem interesse em entender um pouco mais sobre o paisagismo, né? Eu dou algumas dicas para os profissionais como iniciar esse processo. Muito legal, parabéns. Eu fiz o caminho inverso, né? Eu comecei como designer de interiores. Nossa. Fiz design de interiores. Fiz um ano de arquitetura. Eu tinha um escritório de arquitetura. Com um professor meu que eu acabei conhecendo no curso de design de interiores. Quando eu terminei de concluir o curso, a gente montou um escritório de arquitetura, chamava Trovata Arquitetura. Só que o nosso foco era só layout. A parte corporativa. Fazia muita obra para Sadia, fizemos uma implantação da La Sereníssima, empresa de leite aqui, que é uma empresa argentina aqui em São Paulo, entendeu? Fizemos uma portaria da Voit Paper, entendeu? Fizemos muito projeto. E aí, só que depois acabei conhecendo a engenharia e me apaixonei. Você já veio como na edificação, né? Que seria automaticamente meio que comum todo mundo que faz edificação ir para a área de engenharia, né? Aí você foi uma parte de paisagismo, conheceu bastante a área e, na verdade, assim, você já fazia arquitetura. Já dia a dia. Já você trabalhava. só precisava da certificação. Exatamente. Ter um pouco mais de conhecimento ali, de repente uma coisa que você fazia no dia a dia, na universidade, você aprendeu um jeito mais rápido, né? Exatamente. Mas você já fazia arquitetura. Legal, muito bom, muito bom. E o que eu fico apaixonado pela arquitetura é que, assim, que às vezes a pessoa não tem muito conhecimento, assim, é que, assim, você pode deixar um ambiente tão... o arquiteto em si, ele faz o que ele quiser no ambiente, né? Ele pode fazer... Ele faz um ambiente para a pessoa ter sensações, sim. Ter necessidade, de repente, de comprar alguma coisa, ou deixar o lugar tão... que você vai entrar, vai consumir aquilo e vai embora. Que é muito caso... Eu lembro quando eu estudava arquitetura, que é muito caso do McDonald's. Não é o McDonald's que a gente conhece hoje, mas é o McDonald's do passado. Eram as cores muito quentes, que quando você entrava, dá uma sensação de fome, de querer comer, e o ambiente foi criado, foi construído para a pessoa comer rápido e ir embora. E vinha o próximo. E vinha o próximo, né? Não era um ambiente que te acolhia para você ficar conversando com os amigos ali e conversando. E também, no caso da construção das igrejas, assim, pé direito muito alto, que você tinha a sensação que o ser humano é pequeno e Deus está acima de todo mundo, né? Sim. Entendeu? São vários recados, né, que a gente consegue passar através do recados, sensações, né, através da arquitetura. Acho que já faz uns 3 anos, eu fiz um curso de arquitetura saudável também. Então, a gente aplica várias técnicas para deixar o ambiente saudável, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Não colocar interruptor não, desculpa, tomada próxima à cabeceira da cama. Aí você fala assim, mas como que eu vou carregar meu celular? Não carregue seu celular próximo à cama, porque faz mal, né? Então, a gente tenta trazer para o cliente opções, né? Que nem, por exemplo, em casa, ninguém mais carrega o celular na cabeceira. A gente coloca o celular num outro cômodo, fora do quarto, deixa fora. E a gente colocou uma Alexa um pouco mais distante também. E a gente faz o processo com a Alexa, entendeu? Então, eu preciso despertar? Peço para a Alexa fazer. Alexa, desperta a tal hora e ela faz. Quanto menos sinal a gente tiver de Wi-Fi ou corrente elétrica passando próximo à cabeceira da cama, ou até mesmo a parte hidráulica também, incomoda o sono profundo,
né? Em casa ainda você consegue controlar um pouco mais, mas um apartamento, por exemplo, você mora no 15º andar, aí a pessoa que chegou da balada à noite, de madrugada, lá no 23º, aí tomou banho, deu uma descarga, tá passando ali, né, a água naquele cano que tá fazendo barulho. Aprumada ali, né? Aprumada, exatamente. E o seu subconsciente não consegue chegar no seu sono profundo porque você está ouvindo um barulho que está te incomodando, entendeu? Então, são iniciativas que a gente toma com o cliente, decisões, né? Pensando sempre na saúde do cliente. Então, às vezes até que tinta que eu vou passar na parede, a marca, se ela solta algum tipo de gás químico, se revestimento, eu vou colar um piso que é colante, que cola que eu vou usar. Essa cola, às vezes, solta toxinas, né? Então, eu tenho que prestar atenção em tudo isso, quando é possível, né? E quando o cliente permite também, porque às vezes quando a gente fala assim, eu vou fazer um projeto saudável, ele é mais caro do que um projeto que não é saudável. Então, às vezes o cliente fala, Fabi, não me importa. Então, a gente vai tentando ali no meio termo para tentar aplicar nosso conhecimento, mas também respeitar o limite do cliente. E quando o cliente nos dá essa liberdade, a gente vem com a aplicação dessas técnicas para fazer um ambiente mais saudável para o cliente. Ventilação, iluminação, né? Trabalhar mais a ventilação, iluminação. Porque teve uma época que parece que o arquiteto pegou as janelas e diminuiu, comprimiu, né? Eu acho que acaba a arquitetura, quando passou um processo de industrialização, né? A repetição, né? Acabou deixando, o que tem de janela? Só tem a padrão, 1,5 por, né? E todo mundo colocava aquela janela tanto no prédio como nas casas, sendo que a gente pode explorar, né? Eu tenho um mínimo que é exigido pelas normas, mas eu consigo explorar isso na parte positiva, aumentar e escolher o lado certo também, né? Eu vou colocar a iluminação na parte sul, não vai entrar sol nunca, né? Então, eu preciso pensar nisso, nesse processo. Então, a gente toma todos esses cuidados. O que eu percebo, Fabi, que eu acho que mudou muito, que a arquitetura acho que evoluiu muito, é no sentido de ser mais Brasil, né? Eu acho que tinha muita influência europeia, influência americana. E assim, o clima é totalmente diferente. Então, você pega prédio aí, ou casas com, de repente, toda espelhada e fechada, e o cara hoje tem que gastar uma fortuna com ar-condicionado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E lá é outra cultura, totalmente diferente. Tem que deixar o ambiente quente, porque à noite cai muito a temperatura, né? São totalmente diferentes, né? As temperaturas são... Você pegar a Europa, nós somos colonizados de Portugal, né? Portugal ali, vamos pensar, a Espanha que está do lado, que talvez seja um pouco mais próximo, né? As temperaturas, as variações. Mas não tem nada a ver com o Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil, né? O tempo de chuva nosso é diferente, a insolação é diferente, a ventilação é diferente. Então, tem que pensar realmente de uma forma diferente, igual você falou, pensando no formato do Brasil. E ainda tem mais. O Brasil é grande, né? Então, a gente tem uma variação grande dentro do próprio Brasil. Cultural, fazer um projeto aqui em São Paulo é fazer um projeto na Bahia, isso, né? são diferentes. São diferentes. É verdade, verdade. E o legal da arquitetura, assim, eu sou apaixonado por arquitetura, porque assim, nossa, você consegue brincar com as cores ali. Eu lembro que quando eu trabalhava no escritório de arquitetura, hoje eu acho que até mesmo o cliente está mais consciente na questão de como qualquer coisa interfere na sua vida. A questão de uma música interfere na sua vida, a questão das cores, entendeu? E a gente via que às vezes tinha cliente que ele... eu gosto do vermelho, que é colocar no quarto do meu filho. Depois reclama que o menino tá hiperativo, né? Tá agitado. E o que você sente, assim, hoje o cliente, ele consegue entender mais, assim, quando você passa uma sugestão para ele, ou tem uma certa resistência? Eu acho que depende muito de cliente para cliente, né? Tem um pouco a ver com a personalidade do cliente, né? Quando a gente traz uma proposta, ou eu tenho que convencer o cliente a determinada coisa que eu sei que vai ser difícil, a gente vem com provas.
Então, eu venho com fatos, provas, para mim poder debater isso com ele. E ver se é possível a gente conseguir fazer a reintrodução dessa proposta que a gente está pensando. Mas tem um cliente que realmente é mais genioso, né? Vamos dizer assim. E a gente também respeita a ideia do cliente, porque tem coisa que a pessoa tem que passar para saber. Não tem muito o que fazer, né? Então, se for algo técnico ou de que eu seja responsável por alguma coisa, a gente faz algum termo e o cliente se responsabiliza. Mas com relação à parte de interiores, que é mais tranquilo, a gente também deixa o cliente, até porque quem vai morar lá é ele, né? Então, eu acho que tem que ter essa participação do cliente também, e tem que ter essa alma do cliente, né? Eu acho que tem que ter essa alma dele. Eu acho que a casa ela não tem que ter a alma do arquiteto, ela tem que ter a alma do cliente. Então, a gente escuta bastante, tenta trazer as ideias dele de alguma forma, né? A ideia dele para casa. Tem essa sensibilidade, né? De escutar, né? De escutar e colocar no projeto, colocar no papel. E é importantíssimo, né, Fabi? Nossa, como é importante você ter o projeto, seguir todas as diretrizes ali do município, entendeu? Aprovar esse projeto dentro do condomínio quando tem a necessidade ali, fazer as perspectivas para o cliente enxergar como é que vai ficar ali a construção da casa dele e seguir todas as etapas, assim. E na parte de obra, vocês também fazem obra, né? A gente faz só o gerenciamento, Tá. só o acompanhamento. A gente não trabalha com equipe, a gente realmente só faz o gerenciamento. Então, pode ser uma equipe que o próprio cliente faz a indicação, uma equipe de parceiros nossos, que a gente indica para o cliente, né? Geralmente, um dos nossos diferenciais na empresa é que antes da gente entregar o executivo final, ali já no anteprojeto, a gente já faz um pré-orçamento para o cliente ter uma ideia de custo. E aí o cliente sinaliza a gente, né? Se a gente, olha, não vou gastar esse valor com piso, vamos melhorar aqui o revestimento, né? Então, vamos reduzir esse custo. Então, a gente vem, faz a troca, né, do revestimento, pensando num custo-benefício melhor para o cliente. E assim, para os demais materiais. Então, a gente tenta ajustar o projeto à realidade do cliente. Quando entrega o projeto executivo, o final, o cliente já está sabendo quanto que ele vai gastar. Já está meio aprovado, entendeu? Para evitar o quê? Muita troca, muita confusão quando vai para a construtora ou vai iniciar a obra e começa aquela troca, né? Porque o piso é uma etapa que vai chegar, por exemplo, lá dependendo de uma casa, 1 ano para construir, sim, lá no 8º mês, no 10º mês de construção. Então, com isso, ele consegue saber qual vai ser o impacto no custo da obra antes de ele comprar, né? Sim, sim. Por exemplo, janela, por exemplo. Às vezes, não é só com relação à qualidade, mas aí a gente tenta montar 3 orçamentos, isso, né? Porque tem uma variação grande de valor, né? Então, para o cliente ter a chance dele conseguir fazer as cotações e ver. Ou então falar, Fabi, a gente precisa mexer um pouquinho no projeto, porque eu preciso encaixar o valor da janela aqui no meu projeto, entendeu? Eu quero alumínio, eu quero PVC. Qual é o impacto dessas duas dentro do seu custo? De repente, tá falando, eu quero PVC, mas quando vai ver, PVC estoura ali no custo dele, vou mexer em outras coisas, que eu não abro mão do cachimbo em PVC. Aí a ideia é o executivo sair já com tudo meio já testado com o cliente, né? Então, o executivo sai de uma maneira que é mais fácil. Aí a obra flui mais rápido, né? Porque fica menos aprovações com relação à obra. Não, legal. Não, isso é muito importante, porque
O cliente, às vezes, na empolgação ali de começar... Tudo tá bonito, né? Tudo tá bom. Definir os materiais ali, e só que não sabe qual que é o impacto que vai ter isso no custo da obra. Como você falou, o arquiteto, tudo é possível, né? No papel, na hora que você está fazendo o projeto. Mas na hora que você vem para a parte de execução, né? Aí a gente vê a realidade, se realmente dá para fazer aquilo que a gente pensou ou não, né? Então, por isso que a gente faz, até para não ter uma decepção com o projeto, né? Senão a gente deixa o cliente frustrado, porque é o sonho, eu estou projetando um sonho para o cliente, estou arquitetando um sonho para ele, e aí quando chega na implantação, ele se sente frustrado, né? Às vezes por uma coisa, por um fato ou por outro, mas acaba se sentindo frustrado pelo o orçamento, né? O valor do orçamento. Então, eu preciso entender. Tem cliente que já abre o jogo no início, e é bom também. Fabi, eu tenho isso aqui para construir. Então, eu consigo também fazer o projeto dentro do valor que ele tem. Que aí eu já vou escolhendo material, eu já vou trabalhando com uma demanda de material que eu sei que se encaixa naquele valor que o cliente falou. Mas se o cliente não tem essa previsão, ou até tem e não quer me falar, não quer abrir, né? Não quer abrir o valor, aí a gente tem que vir descobrindo isso durante o processo para tentar entregar o projeto dentro da expectativa dele. Isso é importante, porque não é simplesmente só pôr no papel, mas ajudar a construir junto, né? Exatamente. Aí vocês vão vencendo as etapas ali e na parte de orçamento ali, tentando fazer sugestões de materiais, de produto ali, ou até de mão de obra mais em conta ali. E na parte do gerenciamento em si, vocês cuidam desde a parte da fiscalização da obra e na gestão da compra dos materiais ali, fazendo orçamento e passando para o cliente, como é que funciona? Aí a gente trabalha com 2 tipos de gerenciamento. Aí pode ser, se a gente fechar com uma construtora, né? A gente faz o acompanhamento junto com a construtora, em parceria ali com a construtora, e a gente vai sendo o olho do cliente, vai vendo se tudo que está pedido está lá, se os materiais estão sendo entregues, as quantidades. Se tiver algum ruído de projeto ali que vocês precisam resolver, já consegue resolver na hora para não parar a obra, né? Principalmente reforma, né? Porque a gente fala que reforma é caixinha de surpresa, né? Verdade. Abre a parede e descobre uma estrutura que está passando que não estava prevista. Então, o que vai decidir? Então, a gente faz esse processo... Somente casa antiga, né? Exatamente. Tem muita casa que o pessoal quer fazer retrofit para dar aquela... Isso. Dar aquela renovada no ambiente. E tem muita casa que, às vezes, o projeto era feito no caneta nanquim ainda. Isso. E aí, a gente tem esse modelo de gerenciamento com o empreiteiro e tem um gerenciamento que é, vamos dizer assim, que é solto, que a gente faz a contratação individual dos profissionais e aí a gente faz todo o processo. Inclusive, se precisar de compras, pequenas compras, a gente também vai fazendo para o cliente e depois vai prestando conta de reembolso desses materiais, né? E aí tem esses 2 modelos, tanto com a empreiteira, né, ou a construtora, e esse que seria solto, que seria com os profissionais que a gente vem trazendo solto para o cliente. Entendi. Esses 2 modelos de gerenciamento. Legal, parabéns, Fabi. Não, eu acho muito importante, Fabi, a parte de projeto, viu? Eu acho que para quem pensa, quem tem uma certa resistência em contratar um profissional de arquitetura, não sabe qual a economia que é gerada no decorrer da obra, né? E para poder fazer o projeto sair do papel e fazer o sonho virar realidade. É verdade. Fabi, muito obrigado por você ter participado do podcast do Banco de Licitação. Espero que essa parceria com o Banco de Licitação se perpetue por muito tempo. E foi um prazer receber você aqui e falar um pouco sobre arquitetura, que é uma área que eu amo muito. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com você. E espero também bastante que a nossa parceria dure aí e gere novos frutos, né? Você ano já passado a gente ganhou um frutão, vamos ver se esse ano a gente ganha mais aí. E você já está voando no mercado privado, né? E vamos trazer negócio para você, tanto no setor público, como no setor de organizações, fundações aí, para você fazer projeto
e deixar mais florido aí essa cidade. Muito obrigada, Fábio.